Olá, meus amigos. Hoje estou aqui para apresentar para vocês o doce de limão galego. É um doce demorado de fazer devido ao preparo dos limões, mas é fácil de fazer e muito saboroso. E eu vou fazer para vocês tudo passo a passo. Vamos lá? Então, pessoal, para começar o nosso doce de limão, nós vamos precisar de limões bem selecionados e lavadinhos, como esses aqui. Então, que nós escolhemos, ó, bem lavadinho, que esse é o limão galego, né? Que o nosso doce é de limão galego. Nós vamos precisar de um ralo, a parte mais fina dele, né? Porque tem várias partes, mas nós vamos usar a parte mais fina, que é essa aqui. E nós vamos fazer da seguinte forma, para limpar o limão. Deixar o limão assim, ó. As raspadas no ralo tem que ser bem suaves, porque a casca dele é muito fina. E para não tirar muito da casca, então não pode pôr força não. Aí depois de raspado, nós vamos pegar uma faca de serra, porque a de serra é mais fácil para a gente cortar superficialmente somente a casca. Aí nós vamos tirar o fundo aqui, tirar a tampa aqui em cima e cortar em 5 partes. Por que em 5? Porque por ele ter a casca muito fininha, essa distância aqui, ó, se ela for muito grande, na hora que a gente for tirar a casca, arrebenta. Mas às vezes, mesmo fazendo de 5, acontece ainda de arrebentar. Exatamente porque ela tem a casca muito fina. Aí nós vamos fazer o seguinte, com muito cuidado, né, com muita paciência, soltar a casca dos gomos do limão. Dessa forma, ó. Vendo? E quanto menor o pedaço aqui, ó, mais fácil fica para tirar a casca. Dessa forma. Vendo? Ó? Olha como que é muito fina a casca do limão. Então, depois disso feito, nós vamos colocando numa bacia, que eu já tinha feito alguns aqui para mostrar para vocês, e vamos deixando aqui para depois a gente colocar de molho. Aí eu volto com vocês na hora que eu terminar de limpar todos os limões e mostrar para vocês como que nós vamos fazer o processo agora de deixar de molho, para tirar o sumo, a parte mais forte do limão, para a gente fazer o doce. Assim que eu terminar, eu volto. Então, pessoal, depois que eu terminei de limpar todos os limões e tudo, dei uma enxaguada nele, como vocês estão vendo aqui. Já coloquei uma panela aqui no fogo. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma fervida nessas cascas de limões. E o que vai acontecer? Depois que pegar fervura, nós vamos deixar ferver por 5 minutos. E aí eu volto com vocês e mostrar para vocês como nós vamos fazer após a fervura. Então aqui, agora já com as cascas que eu dei uma enxaguada nelas, então vou pôr agora para ferver. A panela ela tem que ser bem tampada para não pegar nenhuma corrente de vento depois da fervura, viu, gente? Esse é um dos segredos para ele ficar bem macinho, doce e não endurecer, ficar como se fosse uma borracha. Então, isso aqui, ó. Nós vamos deixar pegar fervura
pegar a fervura, nós vamos deixar ferver por 5 minutos e sempre assim, bem tampado. E depois da fervura eu volto com vocês para explicar como que nós vamos fazer. Então, pessoal, aqui a nosso limão, né, já deu a fervura que eu falei com vocês, né? Já deixei ferver por 5 minutos. Então, é isso aqui que nós temos que fazer. Agora que vai segredo. O que acontece? Depois que ele ferve assim, nós vamos desligar o fogo. Esse aqui que é o segredo e não pode deixar de ser feito. Tirar a tampa e nós vamos cobrir com um pano de prato dobrado. Para quê? Para ele esfriar até a temperatura ambiente. E isso tem que acontecer tampado com um pano de prato e em hipótese nenhuma pode pegar uma corrente fria. Porque se ele pegar uma corrente fria, os limões vão ficar duros e emborrachados. E depois que o doce fica pronto, não fica macio. Então, depois de ferver, colocar o pano de prato e deixar esfriar até a temperatura ambiente. E aí isso vai acontecer só bem à noitinha. Então amanhã eu volto com vocês para mostrar o próximo passo que nós vamos fazer com o nosso limão. Então, pessoal, depois do meu limão fervido e agora ele está em temperatura ambiente, o que nós vamos fazer agora? Colocá-lo de molho em uma água limpa. De novo, nós vamos colocar em uma água limpa. Fizemos uma fervura e agora de novo em água limpa e depois deixar mais ou menos, nós vamos deixar de molho aqui, umas 6 horas. Depois dessas 6 horas de molho aqui, aí nós vamos fazer uma segunda fervura. E cada vez que a gente ferve ele vai dar uma cozida, uma cozinhada, né? Não é uma cozida não, uma cozinhada para ficar bem macio. Então, vai ficar assim, ó, essa água limpa. Nós vamos deixar tampado também, né? Nós vamos deixar tampado também. E daqui umas 6 horas nós vamos fazer uma segunda fervura. E talvez a gente precise de fazer uma terceira, mas para isso nós vamos provar e ver se ele não está muito amargo, né? Se ele tiver pouco amargo, ainda é só 2, mas provavelmente vai ser terceira. 3 vezes que nós vamos ferver. Aí eu volto com vocês na segunda fervura. Então, pessoal, aqui depois que eu deixei o nosso limão de molho, de um dia para o outro, agora nós vamos fazer a nossa segunda fervura. E lembrando que tem que deixar ferver por uns 5 minutos, depois que levantar a fervura, para ele dar uma cozida. E ele já está praticamente macio já. E eu já provei, não está muito forte o gosto dele de ardum. Provavelmente vai ser a última fervura que nós vamos fazer. Vai ser só essas 2 fervuras mesmo que nós vamos fazer.
bem tampada, né? Que veda bem fechadinho. Nós vamos pegar o nosso forno. E agora nós vamos aguardar que dê a fervura. E assim que tiver a fervura, o processo vai ser o mesmo do anterior. Então, pessoal, aqui o nosso limão já está fervendo. Segunda fervura, nós vamos desligar e novamente nós vamos cobrir com um pano de prato e aguardar que esfrie até a temperatura ambiente. E aí eu volto com vocês. Então, pessoal, depois do nosso limão ter esfriado completamente em temperatura ambiente, e agora nós não precisamos mais de fazer uma fervura, porque eu já provei aqui um pedacinho e não está amargo. Então nós vamos fazer só o seguinte agora. Novamente nós vamos colocar em uma outra água limpa, mais uma vez só mais essa vez, nós vamos colocar. Deixar mais ou menos umas 6 horas aqui nessa água limpa. E provavelmente aí nós já vamos fazer o nosso doce de limão. Aí agora já é fácil, que a parte mais difícil e complicada é essa que nós terminamos de fazer, né? Que é tirar o amargo do limão. Preferência, se vocês puderem colocar em água filtrada, né? Que vai ficar bem mais saudável. Então é assim. Agora, né? Nós vamos deixar aqui por mais umas 6 horas. Novamente nós vamos deixar tampado com pano de prato. E aí nós já vamos voltar para fazer o nosso doce. Então, pessoal, depois de deixar o nosso limão de molho mais uma vez na água, então agora nós vamos realmente começar a fazer o doce. E nas fervuras que nós fizemos, ele ficou super macio, tá cozidinho. Aí a gente vem e prova um pedacinho assim, e ele tá hiper macio, já cozido, e não tá amargo. Então nós vamos agora fazer o doce. E por enquanto nós vamos deixar ele aqui na mesa para a gente começar o doce. Nós vamos usar o fogo mais forte do nosso fogão. No meu caso aqui é esse aqui. Aí nós vamos colocar o tacho e eu tenho aqui 2 quilos de açúcar que eu reservei. Mas eu vou usar só um pouco desse açúcar para começar o nosso doce. Talvez não vai ser preciso da gente usar os 2 quilos. E agora nós vamos deixar que ele derreta aqui um pouquinho. Para que nós vamos deixar ele derreter? Ele vai escurecer um pouquinho. E é exatamente o que eu pretendo. Que o nosso açúcar derrete e fica escuro, tipo moreninho só, não muito escuro. Para dar uma cor na nossa calda. Porque se a gente não queimar o açúcar, vai ficar aquela calda muito clara. E para ele ficar mais gostoso e mais bonito também, né? Porque a gente também come com os olhos. Então nós vamos deixar o açúcar aqui derreter para virar aquela corzinha bem moreninha. Aí nós vamos aguardar aqui. Necessariamente não precisa de ser no tacho, viu, gente? Que vai fazer o doce, não. Pode fazer em qualquer panela. Mas se você tiver o tacho, é melhor porque ele vai ficar mais fácil de manusear, né? Porque ele é maior e ele esquenta bem. Então o doce fica pronto mais rápido. E nessas panelas da gente comum, não é tão rápido quanto nesse tacho aqui. Mas não faz muita diferença, não. Pode ser.
Ó, já começou a ficar moreninho. E é isso que nós pretendemos. Bom, essa aqui é a cor moreninha que eu falei pra vocês, ó. Não precisa de ser mais escuro que isso. É exatamente para nossa calda do doce ficar bem bonita. Para não continuar a queimar, nós vamos pôr um pouquinho de água. Vai dar uma... Vai dar um grudezinho, tá vendo? No fundo do tacho, mas isso é normal. À medida que for fervendo aqui, ele vai dissolver. Então, tá vendo a calda como ficou moreninha? Esse é o ideal para o nosso doce ficar bonito. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora o nosso limão. Agora vamos colocar o nosso limão. Tirar da água, né, amor? Que nós deixamos de molho. Eu usei aqui, pessoal, mais ou menos uns 50 limões. E o que acontece? Pode usar mais ou menos, né, de acordo com a vontade de vocês. Só que tem que ser mais ou menos para uma quantidade de açúcar que eu estou usando aqui, é mais ou menos isso. Então, se for fazer com menos limão, tem que diminuir a quantidade de açúcar. E agora eu vou colocar a metade do açúcar, dessa que sobrou aqui ainda. Porque na verdade agora, como ele já está bem cozidinho com limão, então não precisa de ficar muito tempo cozinhando. Agora é só mesmo dar a fervura do açúcar, né? Esperar dissolver o açúcar que queimou e ficou agarrado, esperar dissolver. E vou colocar mais um pouco de água, porque no início tem que tampar todo o limão, para a calda ficar bem grossa. Então eu vou colocar mais um pouco de água, porque a calda vai secar um pouco, né? E o doce tem que ficar, o limão tem que ficar todo tampado. Porque aí o açúcar entra por igual em todos. Pronto. E não pode faltar o cravo, né, gente? Que é esse aqui que dá um sabor especial no doce de laranja ou de limão. E eu estou colocando aqui um pacotinho daqueles que a gente compra no supermercado fechado. Então é essa quantidade que eu estou colocando aqui. Um pacotinho.
Agora eu vou deixar ele ferver bastante aqui. Depois eu vou provar o açúcar para ver se está ideal ou se eu tenho que colocar mais um pouquinho. Mas a princípio aqui agora é só isso. Vocês vão deixar ferver até levantar fervura para provar o tanto de açúcar que se foi suficiente ou não. E aí eu volto com vocês. Então, pessoal, já começou a fervura já. A cor da calda como que já está bonita, ó. E aqui o que acontece? Nós vamos deixar ele ferver bem bastante mesmo, para a calda escurecer. Né? Por enquanto ela tá rala, que agora que começou a fervura, e deixar ferver mais um pouquinho, que aí eu vou provar o doce. E se caso necessário, a gente coloca mais um pouquinho de açúcar. Por ser um doce de limão, então não pode ser pouco açúcar, né? Porque senão fica meio que ácido. Então, aqui agora nós vamos aguardar para ferver mais um pouco. Bom, pessoal, aqui a calda já está engrossando. Agora eu vou provar o açúcar para ver se está ideal. Ó, pra mim, que eu não gosto de doce muito doce, né, aquele doce enjoativo, tá ideal. Mas aí vai ficar a gosto de cada um. Na hora que vocês fizerem doce, se achar que tá pouco, vocês podem colocar a gosto, não tem problema nenhum. Pelo tanto de açúcar que eu tenho aqui, ó, eu usei mais ou menos 1,5 kg, que na minha vasilha cabe 2 kg. Então, provavelmente eu usei 1,5 kg. Então, essa aqui é a nossa receita. Então, agora, só aguardar mais um pouco para a calda ficar um pouquinho mais grossa. Nós vamos deixar ferver mais um pouco. E o nosso doce vai estar pronto. Olha que agora nós vamos deixar ferver mais um pouco. Na hora que tiver no ponto, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, agora o nosso doce já ferveu, já chegou no ponto ideal, a calda está grossa. E para vocês terem certeza que o doce está no ponto ideal, o que acontece? O doce ele fica meio que transparente, não sei se dá para vocês verem, mas ele quando ele está no ponto ele fica meio transparente. Então aí é o ponto ideal dele. E não foi muito difícil de fazer, tá vendo? É rapidinho essa parte aqui, a calda bonita na cor ideal e tá pronto o nosso doce. Agora eu vou desligar o fogo e vou colocar numa vasilha aqui para apresentar para vocês. Aí, prontinho o nosso doce. Apresentação do nosso doce bonito. Espero que vocês tenham gostado. E curta o nosso canal lá e se inscreva para ajudar a gente aí. E até uma próxima receita.